Se você já ouviu no decorrer da sua vida a seguinte frase: "O seu problema é que você ama demais", e eu, enquanto psicólogo, preciso te dizer que isso é mentira. Amar demais não existe. Mas antes de eu te explicar melhor o porquê que isso não existe, eu quero pedir que você já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal Laboratório de Emoções. Aqui a gente transforma o que você sente em algo que você compreende. O que existe na verdade é ansiedade disfarçada de amor. E enquanto você acreditar que o teu problema é amar demais, você vai continuar sofrendo, porque você está tratando o problema errado. Amor é um sentimento, e sentimento não tem dose, não tem excesso, não tem demais. O que tem excesso é comportamento. Por exemplo, checar o celular 8 vezes por dia, ligar para a pessoa porque ele ou ela não respondeu a sua mensagem em 20 minutos, não conseguir dormir esperando uma mensagem ou uma resposta, ler e reler a última conversa milhares de vezes, procurando alguma pista, procurando algum sinal para confirmar aquilo que você está pensando sobre a pessoa. Isso não é a intensidade do seu amor, é a intensidade do seu medo. Porque o amor não vigia, quem vigia é o medo. E se o amor não vigia, dá para saber no seu próprio corpo qual dos dois que você está sentindo. Vamos fazer um teste que você pode executar agora. Pensa nessa pessoa que você gosta. Pensa nessa pessoa pela qual você está sofrendo. Nesse momento, só pensa. Agora observa teu corpo. Teu peito relaxou ou apertou? Seu ombro desceu ou subiu? Você respira fundo ou você trava a respiração? Fica com o peito apertado. Porque o amor no corpo é abertura para o contato, para experienciar. É vontade de chegar perto. A ansiedade no corpo é fechamento, é aperto, é alerta. É o teu corpo e a tua mente se preparando para uma perda. Se pensar nessa pessoa contrai o teu corpo e não te relaxa, te deixa alerta ao invés de fazer você se sentir relaxado ou relaxada, o que você está sentindo naquele momento não é amor, mas você aprendeu a chamar de amor. É ameaça, é sensação de perda. E ninguém nunca vai construir um relacionamento saudável baseado em ameaça, porque o amor te aproxima. A ansiedade faz você vigiar o que o outro está fazendo, tentando encontrar um erro, tentando encontrar um defeito. A ansiedade busca a garantia de que aquela pessoa nunca vai te abandonar. Já o amor quer o bem daquela pessoa, independente se aquela pessoa vai te deixar ou não. Então são duas coisas bem diferentes. Só que a gente aprendeu em alguns momentos chamar as duas pelo mesmo nome. Porém, se a diferença é tão clara assim, por que que a gente continua usando o mesmo nome para as duas coisas? Por que que esse eu te amo demais continua saindo da nossa boca? Porque essa frase é confortável. Ela é uma frase nobre, ela te coloca num lugar bonito, o lugar de quem amou demais, amou certo e talvez tenha sido mal correspondido. O problema fica sempre no outro, que não soube receber, que não estava pronto, que não me valorizou. Então eu continuo usando a frase eu amei demais. Por outro lado, dizer eu tenho medo de ser abandonado, por isso que eu sinto demais, te obriga a olhar para dentro e isso dói. Mas é a única reflexão que gera algum tipo de mudança. Eu amo demais é um elogio disfarçado de queixa. E elogio nenhum sozinho vai curar ninguém. Só que se isso não é excesso de amor, e se olhar para dentro dói tanto assim, de onde que vem esse medo? Eu te garanto que ele não nasce com você. E muito menos é frescura, não tem nada a ver com frescura. Ou com ser sensível demais. A gente chama isso de esquema de abandono. Quem cresceu recebendo afeto imprevisível, ou seja, um cuidador que às vezes estava presente, amoroso, disponível, só que às vezes desaparecia, se irritava ou ficava totalmente indisponível por um tempo, aprende uma coisa muito cedo. O amor é algo que pode ser retirado de mim a qualquer momento e sem aviso prévio. E essa repetição de padrão, ela deixa a marca que em muitas das vezes nós vamos carregar pela vida toda. Independente se você faz terapia, se você tem experiências reparadoras ou não. E quando o teu cérebro aprende isso na infância, ele passa a fazer o que qualquer cérebro normal tem que fazer, que é monitorar, vigiar. Vigiar o vínculo e aferir a qualidade desse vínculo como se a tua vida dependesse disso. Então, quando você checa o celular 8 vezes, você não está tentando necessariamente ser controlador ou controladora. Você está tentando prever um abandono. Você está reagindo a algo que já aconteceu com você antes, de forma muito parecida. O problema maior é que esse cérebro que não aprendeu
a relaxar e que aprendeu a vigiar, ele não fica quietinho aí dentro de você, ele age ativamente. E aí começa a parte mais cruel de todo esse padrão de funcionamento. A ansiedade pede prova, só que essa prova nunca é suficiente para te fazer se sentir seguro ou segura. Aí você pergunta: você me ama? 4 vezes por dia. Se a pessoa responde que sim, aí você se alivia por 2 horinhas, mas depois volta de novo. Então você pergunta de novo, cobra de novo, testa de novo. Aí a pessoa começa a se sentir cobrada, começa a se sentir sufocada e se afasta um pouco, às vezes para respirar. E aí o teu medo olha para esse afastamento e diz assim para você: eu sabia, essa pessoa queria me abandonar. E aí você aumenta a cobrança, a pessoa se afasta mais. A ansiedade cria exatamente a realidade que ela mais teme que aconteça. Não porque você é demais ou porque você é exagerado ou exagerada, mas porque esse medo é insaciável. Não quer resposta, ele quer garantia. E garantia não existe em nenhum relacionamento humano, e nem na vida como um todo. E já que esse ciclo de ansiedade e medo se alimenta sozinho, a única forma de quebrá-lo é interromper ele no momento de impulso. Então, quando te bater aquela urgência, aquela vontade de cobrar, de mandar mensagem, faça 3 coisas. Primeiro, dê nome aos sentimentos. Troque eu amo demais, estou com muita saudade, por eu estou me sentindo ansioso, quando for uma questão de ansiedade. Só isso já vai trazer alguma mudança para o seu comportamento, porque você vai parar de agir em nome do amor e vai começar a perceber que é um funcionamento ansioso. Segunda coisa, espera. Esse impulso de checar, de mandar mensagem, de cobrar, ele tem um pico e ele tende a melhorar com o passar do tempo. Ele vai ter uma queda e provavelmente vai durar minutos. Então você precisa aprender a resistir, a tolerar as suas emoções, sem agir em decorrência delas. Se você consegue atravessar esses minutos, você começa a ensinar para o seu cérebro que dá para sobreviver perante a incerteza. E é assim que um ciclo se quebra, da mesma forma que ele se instala, com repetição. Terceiro, busca regulação. Só que busca regulação nos seus pensamentos. Busca em você e não na resposta da pessoa. Não dependa do que alguém te fala, da garantia que alguém te entrega para se sentir bem. Você precisa responder ao que você está pensando. Enquanto sua regulação depende de uma notificação, você está entregando a sua estabilidade emocional na mão de outra pessoa. E um ponto muito importante, tá? Aprenda a observar se essa insegurança é só sua ou se realmente você está com uma pessoa que é inconstante, porque tem diferença. Pode ser que nem tudo seja em decorrência da tua ansiedade, pode ter questões de abandono real, de falta de reciprocidade. A ansiedade não é sempre distorção, tem que saber checar e verificar. Eu sei que é muita informação, mas se você esquecer tudo que eu falei, eu quero que você foque numa frase só. Você não precisa aprender a amar menos. Você precisa aprender a ter menos medo enquanto você ama. Porque quando o medo sai, não sobra vazio, sobra amor de verdade. E o amor de verdade é muito mais calmo, muito mais tranquilo do que você aprendeu a observar, a imaginar. Amor de verdade não tem frio na barriga todo dia. Ele tem paz, e paz não é necessariamente tédio. Paz é o que a gente sente quando finalmente a gente não precisa se defender de quem a gente ama. A gente não precisa esperar uma resposta inconstante, um humor inconstante da outra pessoa. E se isso fez sentido para você, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos aqui e até o próximo vídeo.